Olá, Sangue, Chau, Veloso mas quem quer que veja esse vídeo dos clientes. Eu estou fazendo esse vídeo, é o Kaique, o gerente do projeto. Estou fazendo esse vídeo para consolidar os pontos que a gente passou para vocês no relatório final da parte de marketing e da parte financeira, porque o que foi alinhado com a Chau foi que a primeira parte a gente enviaria um relatório escrito, porque era uma parte mais mercadológica, que tinha alguns dados importantes que possivelmente vocês poderiam apresentar para algum investidor, então a gente ia mandar um relatório escrito, bem objetivo. E a segunda parte a gente faria um vídeo, porque é uma parte muito ilustrativa e intuitiva, que é a parte de marketing, né? E também a gente fez um vídeo explicando toda como funciona a dinâmica das planilhas financeiras que a gente fez, para vocês poderem alterar e tal, porque a Shaw passou para a gente que era melhor um vídeo, vocês sentiam mais facilidade e achavam mais interessante o vídeo, era mais objetivo também. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco, explicar um pouco o que foi feito na parte final, caso vocês tivessem esquecido alguma coisa, e, e lembrar também de alguns pontos do primeiro relatório. Então, vamos lá. Primeiramente, vou começar falando um pouco da proposta. Primeiro teve aquela parte de análise de ambiente, que foi toda a parte de mercado, de entender o mercado, entender os concorrentes, toda aquela parte de estudo e pesquisa mais, que foi essa primeira parte de análise de ambientes, que foi o primeiro relatório, que está escrito e documentado. Essa parte, que é a parte que eu vou apresentar hoje, é toda a parte de marketing, vendido pela comercial e todo o plano de marketing da empresa. E por fim, tem a parte de análise financeira, que são aquelas planilhas que a gente apresentou para vocês, que também terão um vídeo explicando. Então, vamos começar. Só retomando. A gente sempre trabalhou com os objetivos pessoais de vocês em mente, que era algo para aposentadoria de vocês e recorrente. Os objetivos empresariais de ter um business replicável e escalável, que vocês pudessem pegar esse modelo e expandir para outros locais, e não algo muito one shot, de somente um local. Receita orçamentária de vocês de mais ou menos R$ 1 milhão. E sempre usando know-how no setor de saúde para usar algumas premissas que vocês passam para a gente como verdades e trabalhar em cima disso. Lembrando da definição estratégica que foi feita no primeiro relatório. A gente primeiro, e fazendo um breve resumo do que foi aquele relatório, a gente chegou com um problema que vocês queriam abrir uma clínica, só que não sabiam mais ou menos para quem e como que seria. Então a gente definiu que não seria uma clínica tradicional para o público alto, porque é um público que demanda muito personalidade, elas gostam de alguma coisa mais premium, dessas clínicas mais altas, e não se adequam muito a esse objetivo pessoal de vocês de algo replicável e escalável, que vocês possam replicar. E clínicas populares é um mercado que está em crescimento, né? Então, a gente adotou essa premissa de ser uma clínica popular, uma vertente popular, porque a gente acreditava que era um mercado em crescimento. Todos os dados que a gente mostrou para vocês estão no relatório, direcionavam isso, a população perdendo o emprego cada vez mais, de acordo com a conjuntura econômica, e esse emprego aliado muito aos convênios, porque são muitos convênios corporativos, cria um gap no mercado de pessoas que tinham convênio agora estão perdendo, estão desamparadas, e ao mesmo tempo o SUS está diminuindo o gasto, e além disso já é um sistema que gasta menos do que o setor privado e atende mais pessoas. Então, um sistema que já é ineficiente, está recebendo corte de gastos e vai receber mais população no curto prazo. Então, isso cria um gap gigantesco para atuação no nicho popular. Além disso, a gente podia ser só um laboratório ou uma clínica com exames também, a gente definiu que essa é uma clínica, porque laboratório tinham players muito consolidados, como Florida, Alboni, e demandavam muitos custos a entrada, então a gente falou, vamos ser uma clínica e adicionar alguns exames, que foi o que a gente fez no final. Para isso, a gente podia ser uma clínica tradicional para todos, como o doutor consulta ou uma clínica para idoso. Por que a gente pensou no idoso? Porque o modelo tradicional de clínica tinha muitos concorrentes muito fortes, recebendo muito dinheiro. Só retomando, o doutor consulta recebeu o doutor consulta e outras 4 clínicas vão receber um aporte de 500 milhões no ano de 2016, essas 5 clínicas juntas. O doutor consulta já recebeu muito dinheiro. E eles estão com processos muito estruturados e eles têm uma capacidade de economias de escala muito grande. E como é um mercado muito de guerra de preços, em que as pessoas disputam muito por preço, a gente acha que seria muito difícil competir com eles, dado a recessão orçamentária de somente R$ 1 milhão cada o que eles investem. Então a gente tentou fugir desse mercado sangrento e ser mais uma das clínicas das
mais de 10, 15 que tem em São Paulo, e ser a primeira especializada no idoso. Essa oportunidade de ser um pioneiro no idoso e ganhar um espaço no mercado é uma coisa que saltou muito aos olhos, e também a gente viu que só tinha uma clínica especializada em idoso, e ela estava ali em BH, e estava performando super bem, então era um modelo a ser seguido, assim, era um exemplo de sucesso. E dentro disso a gente definiu que o nosso público-alvo ia ser de classe B, C e D. O B está entre aspas porque ele se comporta muito como classe C nesse momento de crise econômica, e que tinham bastante sinergia com o nosso produto. Então, isso foi o que foi alinhado na primeira apresentação. Isso foi um resumo da primeira apresentação. E, de novo, retomando, tem um relatório escrito com toda essa apresentação documentada em um PDF que eu enviei para vocês. Agora vamos partir para a parte, de fato, da parte de marketing da segunda apresentação, que primeiro a gente começou com uma curva de valor. Vou explicar já o que é a curva de valor, explicando o que impactou no projeto. Uma curva de valor é uma curva que confronta a performance e expectativas do mercado. Legal, o que significa isso? Nessa curva tem três retas, entre aspas, né? 3 cores plotadas aí. O que a gente fez? A gente pegou pontos que a gente achava que eram relevantes numa clínica. Então, por exemplo, meios de agendamento, velocidade no atendimento, qualidade no atendimento, qualidade dos médicos. Então, atributos de uma clínica que são relevantes. Layout, facilidade em se chegar, ambiente agradável, esse tipo de coisa. E a gente perguntou para os concorrentes, os clientes dos concorrentes em entrevista presencial, como você acha que o concorrente está performando? Uma nota de 0 a 5. Os clientes do Dr. Consulta, os clientes da Clínica Fares, e também perguntamos para os idosos o quanto ele valorizava esse atributo. E a gente colocou tudo no mesmo gráfico. Então, essa parte vermelha aqui é o Dr. Consulta, a azul é a Clínica Fares, e a parte verde é o que os idosos valorizam isso. Então, o que dá para tirar de conclusão disso? Que, primeiro, os concorrentes estão performando super bem, então eles estão todos notas muito altas aqui, sempre perto do 5, do 4, então todos os concorrentes estão performando super bem, e isso, por um lado, mostra que aquela nossa hipótese de que eles estavam muito consolidados e se portando muito como empresa e pregando muita eficiência, ela é verdadeira, porque eles estão realmente muito bem, é um mercado difícil de competir com eles. Porém, a gente identificou que os únicos pontos em que existia um pequeno gap entre o que ele estava ofertando e como avaliavam eles e o que os idosos demandavam, pequenos gaps. E todos esses gaps que a gente encontrou era o atendimento. Então, por exemplo, esse daqui é qualidade no atendimento. Esse aqui, por exemplo. Outro, rapidez no atendimento. E por que a gente acha que isso aconteceu? Qual é a nossa hipótese? Como o Doutor Consulta, a Clínica Fares, eles atendem todos os tipos de população, então desde o idoso até o recém-nascido, até a criança, eles não têm uma especialização de atendimento. Então eles não fazem um atendimento especializado para o idoso, atendimento especializado para a criança ou algo do tipo. Logo, sempre haverá uma maior expectativa do idoso em relação ao que é oferecido para ele, porque não é algo especial para o idoso. É algo geral e que abarca o idoso também. Então isso a gente formulou como hipótese. E aí a gente fez uma outra pergunta. O que você acha que dá para melhorar nos concorrentes, para os clientes deles? E os 2 pontos mais citados foram esse aqui, ó, atendimento e maior agilidade. E maior agilidade no atendimento. Então, o que é legal de falar? E logo depois vem não poderia melhorar. O que significa? Significa que eles estão performando super bem em tudo, que nada pode melhorar, o que as pessoas estão falando, e que é muito importante para eles, porque as pessoas falarem que nada pode melhorar é um indício muito forte de que eles estão muito bem, só que atendimento fala que há uma margem para melhor. Então, os dois primeiros pontos que foram levantados se relacionam ao atendimento. Então, a gente acreditou que um gap a ser atacado seria o atendimento. E aí entra no ponto que a gente falou de focar nos idosos, porque se há um gap pequeno, esse gap em atendimento, vamos fazer com que o atendimento seja o melhor oferecido possível, para que você consiga ganhar esse idoso que percebe esse atendimento diferenciado na sua clínica. Então, qual foi o modelo de negócio que a gente definiu?
a gente definiu que o modelo de negócio teria uma estratégia de diferenciação. Então, como foi alinhado anteriormente no posicionamento estratégico, que está na primeira parte da apresentação também, a gente quer uma empresa que seja focada no idoso, especializada no idoso. E aí a gente se deparou com um problema, entre aspas, né? Um caminho, uma bifurcação de caminhos a ser seguidos. A gente fez uma pergunta para o público-alvo, qual o modelo eles preferiam? Se era uma clínica prática, ou um modelo de captation, que é aquele modelo que o Sangue levantou da Leon, e aquele modelo na Mais 60, que o cliente passe mais tempo na clínica sem resolver seu problema. E o que a gente recebeu de resposta? Que 85% do público-alvo de vocês queria uma clínica prática. Então a gente chega, putz, como é que a gente vai fazer então? Porque 85% das pessoas querem algo prático, em que eles resolvam um problema e vão embora, e não que eles fiquem passando muito tempo na clínica. Só que a gente estava pensando em fazer algo diferenciado. Como que a gente vai ser diferenciado se todo mundo quer praticidade? Não dá. E a gente chegou à conclusão que não é uma dicotomia. Dá para você se diferenciar e ser prático. Então, o modelo de negócio que a gente encontrou como mais eficiente para a clínica é um híbrido entre o doutor consulta, que é algo prático e rápido, que você consegue ir lá, resolver o problema e ir embora, que vai ter essa opção na clínica. Então, se o cliente quiser ligar, resolver o problema e ir embora, ele vai conseguir. Também vão ter atividades extras, que mostram essa diferenciação. Então, terá essa parte de atividades essas que vem da Mais 60 e tal, e essa praticidade do doutor consulta, que esse é o modelo encontrado como o eficiente para Mais 60, para a clínica de vocês. Porque a gente acredita que não dá para ser um negócio que todo mundo tenha que passar muito tempo, porque o público-alvo não quer isso, e também a gente acredita que não dá para ser um negócio só prático. E juntar os dois é o mais eficiente. Então a gente encontrou esse meio termo. E isso foi legal, porque a gente estudou o mercado, estudou a realidade do cliente e encontrou um meio termo eficiente. Então esse seria o modelo que a gente julgou o ideal para a clínica médica de vocês. Então isso definido, qual seria o modelo de negócio, vamos definir o produto. Primeiro a gente precisava definir quais eram os convênios que seriam oferecidos. Porque a gente chegou à conclusão que no começo precisaria de um convênio para conseguir uma agenda instantânea de convênios, uma agenda instantânea de clientes e terceirizar essa parte de marketing no início, que foi o que a gente passou para vocês, e foi alinhado. E aí, para definir os convênios, o que a gente fez? A gente foi entender os diferentes tipos de plano de saúde, definição dos planos de saúde individual, familiar e sênior, como os utilizados pelo público-alvo, então ver o que o público-alvo usa, para a gente ver qual era o mais adequado. E aí, dado que o público-alvo usa, pesquisar quais são as empresas que oferecem os planos de saúde que o público-alvo usa, pesquisar quanto o público-alvo está disposto a pagar, para a gente encontrar o meio termo de quais os convênios sejam mais eficientes, e a gente definir quais as sugestões são alinhadas. Então, a gente fez todo esse trabalho, pegamos mais ou menos de 15% a 25%, de 15% a 25% do seu orçamento, o público-alvo está disposto a gastar com convênio, remédio, por exemplo. Então a gente chegou a uma conclusão de que o eficiente seria se alinhar com a Prevent Senior, Amico, Biovida, Greenline e Transmontana. Então essas empresas foi pautado em pesquisas e ranqueamento do exame do valor econômico com os maiores empreendimentos para o setor e com as características do público-alvo que a gente levantou. Por fim, definição do produto. Aqui é uma consolidação das especialidades que seriam oferecidas pelas clínicas. Então, como que seria o modelo? Na pré-consulta será feito alguns exames, como densitometria óssea, eletrocardiograma e bioimpedância. As especialidades demandarão os seguintes exames: ultrassom, exames de sangue e de urina, que são os exames que vão ser oferecidos na clínica, e os pequenos procedimentos seriam apenas para anestesia local. Agora, quais as especialidades que a clínica vai oferecer? Cardiologia, endocrinologia, ginecologia e geriatria todos os dias da semana. Então, essas são as especialidades muito demandadas pelo público-alvo e que teria uma demanda muito grande, então a gente precisaria ofertar sempre. E as outras, como dermatologia, cirurgião geral, fisioterapia, fonoaudiologia, nefrologia, nutricionista, psiquiatria e reumato, seriam especialidades oferecidas de 1 a 2 vezes por semana. Dependendo da demanda, a clínica tem que ir se adequando, assim. As atividades sugeridas pelos consultores da FEAGENOR USP, o que são essas atividades sugeridas? São aqueles pontos a mais que a gente levantou, que diferenciam, que a clínica pode ser tanto prática, para quem quer ir resolver o plano e ir embora, e tanto ter alternativas de interação com o idoso.
E aí a gente estudou o modelo da Mais 60, o que eles ofereciam, o modelo da Leon e o que eles ofereciam, adaptamos para a realidade de São Paulo e da clínica médica em questão e sugerimos esses pontos. Clube de caminhada, terapia em grupo, sessões de prevenção de queda para o idoso, que é muito demandado pelo idoso, palestras de acordo com a especialidade. Então, dependendo da especialidade, o cara oferece uma palestra tal, para interagir com o idoso, e grupos de reabilitação, como tabagismo e alcoolismo. Isso são atividades extras e diferenciadas do padrão de uma clínica médica, que a gente acredita que ia ter uma boa aceitação para o idoso e ia criar uma personalização para ele. Então, seria também uma estratégia de marketing de mostrar o quão especializada a clínica é, e também uma fonte de renda, porque nessas terapias você consegue juntar bastante gente numa sala e só ter um médico, assim, por exemplo. Agora, definindo como seria a estrutura para tangibilizar mais ou menos para vocês a imaginação da clínica médica. Isso foi sempre muito alinhado com os clientes e muito debatido. Então, não é nenhuma novidade para vocês isso aqui. Então, teriam 2 salas de pré-atendimento, 5 salas de atendimento, uma sala de ultrassom, uma sala de laudo e arquivos, uma sala de recepção, uma sala para coleta de exames, 2 banheiros para os clientes, 2 banheiros para funcionários e uma sala de atividades. Totalizando a soma da metragem de todas essas salas, a estrutura total terá, portanto, mais ou menos em torno de 243 metros quadrados. Definido o produto e tangibilizado na cabeça de vocês como seria a clínica, então, o que a gente vai oferecer, quais dias da semana, quais são os produtos, quais são as especialidades, a gente definiu a localização da clínica. Quais são as premissas para a definição da localização? E o legal da localização é que eu vou explicar aqui mais por cima, mas tem um vídeo explicando só a planilha de localização. E como que foi feito, e tem uma planilha que foi enviada para vocês, que vocês podem mudar os pesos e tal, e definir sair a outra localização. A gente fez um ranking de bairros. A gente pegou todos os bairros de São Paulo, e a gente usou alguns critérios. Pegamos a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais, e isso teve peso 4 na nossa decisão, porque a gente acha que é fundamental um bairro que tenha mais idoso. Então a gente chegou a gente colocou esse peso muito alto para essa variável. A taxa de envelhecimento a gente colocou o peso 2. Então, o bairro que tem mais taxa de envelhecimento é um bairro que a gente vai colocar maior peso na hora de definir qual é a localização, porque esse bairro é mais interessante, pensando num futuro próximo já, sempre olhando para essa lógica de envelhecimento da população. E quantidade de pessoas de classe B, classe C e classe D tem esses pesos, 2, 1 e 1. E essa explicação mais profunda do porquê dos pesos das classes sociais específico eu vou deixar para o vídeo de localização, porque é uma explicação um pouco mais elaborada de um gap que a gente encontrou de informação entre o que o IBGE produz de dado e a realidade. Mas basicamente o que a gente fez? A gente quer um bairro que tenha bastante idoso, um bairro que as pessoas envelhecem, porque vai ter cada vez mais idosos, e um bairro que tenha bastante idoso do nosso público-alvo. E a gente chegou à conclusão que o bairro da saúde era o mais interessante. Ele tinha a segunda maior nota total do ranking que for formado aqui. Acho que o outro era a Vila Mariana, em primeiro lugar. Só que eles estavam em empate técnico, porque um tinha 7.1 de nota e outro 7.2. Só que a Vila Mariana ela tinha maior sinergia com o nosso público. Então, a gente fez uma análise qualitativa quando a gente encontrou esse empate técnico de quanto e qual o bairro é mais interessante. E a gente viu que a Vila Mariana é um bairro muito desigual, e que tinha muita gente de classe A e muita gente de classe baixa também. Então era um bairro que a sua atratividade era um pouco discutível nesse sentido. E a gente viu que o bairro da Saúde era um bairro um pouco mais homogêneo, que tinha muita proximidade de transporte público, o que era muito importante para o público-alvo que a gente quer atingir, de classe popular. É o bairro que tem o 5º maior número de idosos, São Paulo, 5º maior número de classe B, que é essa classe que se comporta como C e tem todo o problema de dados do IBGE que vai ser explicado no outro vídeo. Então a gente sugeriu que o bairro da saúde era o mais importante. Tem bastante idoso, tem bastante envelhecimento, tem transporte público perto, é um bairro mais homogêneo. Então a gente viu que o preço do metro quadrado ainda é mais barato que o da Vila Mariana. Então a gente olhou todas essas variáveis e definiu que esse bairro seria o mais interessante. Por fim, definido qual é o produto e essa estratégia da empresa mais geral, a gente vai especificamente para o plano de marketing da empresa. Agora falando da proposta de valor. A proposta de valor é basicamente os benefícios que os clientes podem esperar do produto ofertado. Então, ela quer explicar quais são todos os valores que a gente quer entregar para o público-alvo.
e não algo muito direto e específico em uma coisa, mas quais são todos os valores que a gente quer entregar para o público-alvo. E aí, para isso que serve essa metodologia. Enfim, eu não vou me ater muito a metodologias, principalmente porque eu acho que vocês não são muito preocupados com isso, mas se vocês tiverem curiosidade, ela chama Canvas da Proposta de Valor, e ela tem esse formatozinho aqui, e que se vocês pararem para olhar, isso daqui está preenchido com a realidade de vocês. Mas para que ela serve normalmente? Para você falar, principalmente, quais que são as atividades do seu consumidor, dentro das atividades do consumidor, quais são os ganhos que eles em relação ao produto. Então, por exemplo, na clínica médica, a gente vai falar mais para frente, é ir até a clínica médica, procurar por uma clínica médica, e etc. Então, quais são as atividades que eles fazem, quais são os ganhos esperados deles, quais são as dores deles, e aí depois vai falar quais são os analgésicos que você cria para a dor, quando ele tem que se relacionar com o seu produto, e quais são os ganhos esperados. E, por fim, quais são os produtos e serviços que você vai oferecer. Explicando agora como que foi aplicado no projeto. A gente mapeou quais são as tarefas do cliente. Ele tem que identificar a necessidade de ir ao médico, ele tem que buscar informações sobre o estabelecimento, ele tem que agendar o atendimento, ele tem que locomover-se até a clínica, ele tem que usufruir do serviço, depois ele tem que agendar exame ou retorno, depois ele tem que obedecer às instruções do pós-consulta. E fazendo tudo isso, o que ele espera? Ele espera resolver o problema dele com agilidade, com um médico de qualidade, a preço baixo e sem depender do SUS. É isso que ele espera. Então, esse é seu cliente, ele tem que fazer isso, e os ganhos que ele espera são esses. Dado isso, quais são as dores dele, que ele tem que ofertar nisso tudo, enfrentar nisso tudo, e o que você vai oferecer para sanar essas dores? Então, as dores, eles têm falta de informações sobre o estabelecimento, então, normalmente eles não sabem direito em que lugar ir. E o que você tem que fazer para resolver isso? Realizar uma estratégia de comunicação bem definida. Ele tem dificuldades com os meios de agendamento. O que significa isso? Eles não sabem direito quais utilizar, especificamente porque, como não tem uma clínica especializada no público idoso, ninguém pensa no jeito mais acessível para o idoso. Então, é oferecer meios eficientes e especiais ao idoso, então, entendeu? Esse que é a lógica. E não pensar só como um doutor consulta que às vezes só coloca app, porque é uma coisa moderna e rápida, só que o idoso às vezes não usa, entendeu? Então, eles têm dificuldades no agendamento, disponibilidade de horários, então oferecer uma estrutura compatível com a demanda que venha pelo serviço. Então, aquela lógica de balancear quantas vezes cada especialidade vai ser oferecida, isso depende muito da demanda. Então, é nisso que a gente está querendo tocar. O idoso enfrenta que não tem sua especialidade médica disponível em todas as clínicas, então um analgésico seria oferecer o maior número de especialidades possíveis, algumas com menos frequência, mas sempre dentro de todas as especialidades. Uma dor do idoso é que o convênio não cobre o serviço, então oferecer um serviço a um preço acessível e fazer um manejo com convênio. Dificuldade de locomoção até a clínica, como falado anteriormente, situar em locais de fácil acesso, além de poder fazer parceria com Uber e outras coisas do tipo. Dificuldade de locomoção dentro da clínica, tornar a clínica acessível aos idosos, então com rampa, elevador, esse tipo de coisa. O atendimento inadequado ao idoso, então é compor uma equipe capacitada e treiná-la para lidar especificamente com o idoso e não com qualquer pessoa, né? Então essa é a especialização. Receio do diagnóstico errado, então a gente tem que oferecer serviços prestados por profissionais qualificados, que está muito alinhado com a ideologia dos clientes. Demora entre o diagnóstico e início de tratamento, então oferecer um serviço rápido e integrado. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente está oferecendo os exames no mesmo local da clínica, óbvio que alguns exames têm que ser terceirizados, mas o objetivo é que cada vez mais todas as coisas sejam feitas no mesmo lugar, para dar esse fácil acesso ao idoso. E necessidade em diferentes lugares para resolver mais dos problemas, que é o que eu falei agora, oferecer todos os serviços no mesmo local. Então, dado isso, tudo que o idoso faz para ir até a clínica, que são suas tarefas que estão aqui, seus ganhos esperados com todas essas tarefas e todos os problemas que ele tem, as dores de se relacionar com a saúde e ir numa clínica, e tudo que você vai oferecer de analgésico, a proposta de valor que você vai entregar para ele numa frase, ficaria assim: a clínica médica agrega valor para o cliente ao criar laços de confiança e proximidade por meio de atendimento personalizado às necessidades do público idoso a um preço popular. Então, você vê que nessa frase a gente fala de tudo que o idoso tem de dor e do que ele espera. Então, a gente sintetiza que ele quer criar laço de confiança, porque o idoso quer algo que ele confie, que ele sinta seguro, proximidade por meio de um atendimento personalizado, que é o que a gente falou desde a curva de valor, que existe um gap no mercado ainda de especialização de atendimento para o idoso,
as necessidades especiais do idoso e um preço popular. Então, a gente está tocando em todos os pontos que a gente julga pertinente aqui na proposta de valor. Esse é o objetivo da proposta de valor. Proposta de valor é algo que tem que ser interiorizado para a empresa, pode ser até algo interno, assim, ou está naquela parte de quem somos da empresa, porque a proposta de valor, ela mostra o que a empresa quer entregar e como ela quer ser, entendeu? Então é mais ou menos algo norte interno para os funcionários também, porque os funcionários têm que estar claro para eles que esse é o valor que vocês querem entregar para os clientes, e também externamente você mostrar sua proposta de valor, que vai ser refletido no posicionamento de marca, que eu vou falar mais para frente. Mas é isso, a sua empresa tem como objetivo isso, sabe? Essa proximidade, esse atendimento personalizado, um preço popular. Então, esse é mais ou menos o RG da sua empresa. Né? Agora, falando do posicionamento. O que é o posicionamento? O posicionamento dada a sua proposta de valor, você tem que fazer uma análise do posicionamento dos seus concorrentes, identificar algum possível gap de mercado, que é o que eu falei, a gente fez toda aquela análise que os concorrentes sempre falavam de praticidade e de atendimento de qualidade, só que a gente viu que tem um gap de qualidade ainda no atendimento, porque ele não é especializado ao idoso. A gente tem que listar quais são as palavras-chave que a gente quer transmitir para o consumidor e definir um posicionamento. Para que ele serve o posicionamento de marca, né? Ele serve para você, assim, legal, você tem uma proposta de valor, que você fala várias coisas que você quer oferecer de valor para o cliente e tal, mas só que hoje em dia, os clientes, as pessoas, elas recebem 1 milhão de informações por dia, sabe? É celular, WhatsApp, é TV, é rádio, tudo. E elas não guardam quase nada do que elas recebem de informação. Então, o objetivo do posicionamento é você ter alguma coisa que, dentro de tudo que o cara vai ouvir durante o dia, você consiga falar uma coisa que é bem direta, bem rápida, bem específica, que o cara não vai esquecer de você. Então, por exemplo, a clínica mais bonita de São Paulo. Não importa se esse posicionamento é bom ou ruim, importa que isso é um exemplo de posicionamento, por exemplo. Toda vez que o cara pensar em clínica bonita, ele tem que pensar na sua clínica, porque o seu posicionamento é a clínica mais bonita de São Paulo. Então é alguma coisa que você consiga fazer bem direta e bem rápido e atacar direto na mente do consumidor. E o nosso posicionamento, a gente quer refletir duas coisas, que está muito ligado com a proposta de valor. O preço popular e o atendimento personalizado ao idoso. Então, qual a diferença do posicionamento e proposta de valor? Que eu acho que isso surge algumas dúvidas às vezes. Proposta de valor é tudo que a gente quer entregar para o cliente, como eu falei. Toda aquela característica RG de empresa. E o posicionamento olha a minha proposta de valor, tudo que eu quero entregar, olha para os concorrentes, vê quais são os buracos no mercado, quais são os pontos principais que eu quero falar. O preço popular e o atendimento personalizado ao idoso. Então, o preço popular tem que estar porque é uma característica básica do mercado, e o atendimento personalizado ao idoso é o buraco que eu estou atacando. É o gap. Dentro de todo o mercado, o único gap que tem é o atendimento personalizado ao idoso. Então, eu vou colocar isso bem claro no meu posicionamento. E isso é uma clínica médica, e o nosso posicionamento ficou, no fim, uma clínica médica popular com atendimento personalizado ao idoso. Então é isso, é alguma coisa, uma frase bem rápida, bem direta, que vai ficar na cabeça das pessoas como uma clínica médica com atendimento personalizado ao idoso. E isso que era o objetivo do posicionamento. Agora, falar um pouco da estratégia de comunicação da empresa, que é dada toda essa parte marketing estratégica que a gente fez, que é, qual o valor que eu quero oferecer para o cliente? Qual o posicionamento que eu quero ter na mente do consumidor? Como que eu vou comunicar ele agora? Essa que é a parte de estratégia de comunicação. E aí eu começo mostrando um framework, que é o framework que a gente usou para fazer a estratégia de comunicação. E nesse framework eu tenho todas as etapas do consumidor com relação ao seu produto. Então, primeiro, tem a primeira etapa que ele não conhece seu produto, ele não tem nenhuma percepção do seu produto. Aí, depois, ele surge uma percepção do seu produto e gera uma expectativa. Então, primeiro ele não conhece, agora ele conhece que existe essa clínica e ele tem alguma expectativa como ela deve ser. O próximo passo é ele testar o seu produto, e aí ele cria crenças e atitudes em relação ao seu produto, e aí depois você tem que reforçar essas crenças e atitudes para no final ele ser um cliente leal à sua marca. Então, diferentes empresas podem estar em diferentes estágios aqui. Só que como a clínica médica não existe, a gente precisa fazer desde uma não percepção da clínica médica até ele ser leal à marca, porque toda empresa quer um cliente leal à sua marca para que consiga ter recorrência de
de compra do produto e cada vez consiga mais alavancar seu negócio. Então, essa que é a lógica de estratégia de comunicação que a gente usou. Lembrando que nossa empresa é uma empresa de administração. Então, a gente mostra quais são as diretrizes estratégicas que a empresa deve seguir na parte de estratégia de comunicação. Mas a gente não mostra qual é a frase que tem que ser dita. Óbvio, todas as frases têm que refletir o posicionamento da empresa, a proposta de valor, só que a gente não cria layout, esse tipo de coisa, porque isso é responsabilidade de quem faz publicidade e propaganda. Então, só para deixar claro isso. Enfim, além disso, explicando toda a lógica do modelo de estratégia de comunicação, a gente adotou como lógica de empresa o modelo Lean Startup, que é o modelo que é utilizado pelo Doutor Consulta, e eu vou explicar mais ou menos qual é o modelo e como ele foi adaptado para a realidade da empresa. O modelo, ele é um modelo que o Doutor Consulta, o que ele faz? Sendo bem objetivo, ele abre a clínica médica em algum lugar, então ele faz um estudo muito menos profundo do que a gente fez nesse daqui, então ele fala, putz, eu acho que ali tem um gap de mercado, ele pega algumas informações socioambientais locais e fala, eu acho que essas especialidades fazem sentido, colocam lá. Então eles abrem a empresa, mas eles abrem com um protótipo, com baixo custo, e eles abrem pequenininhos. Aí eles vão entendendo o mercado, entendendo a localização, entendendo o consumidor, fazendo bastante pesquisa com o consumidor, entendendo a demanda deles. E aí quando eles estudaram bastante o local, eles testaram essa hipótese, eles colocam muito dinheiro e eles alavancam um negócio já bem definido. E aí a gente usou isso como lógica para a empresa. Então o que a gente pensou? Numa estratégia de comunicação muito focada no bairro, porque, óbvio, de novo, a gente já escolheu um bairro que tem muito idoso, que as pessoas envelhecem muito e tem muita sinergia com o produto que você vai oferecer. Então, faz uma empresa muito especializada naquele bairro e faz uma estratégia de comunicação muito especializada naquele bairro. Então, vira, entre aspas, o inferno do bairro. Todo mundo conhece a clínica no bairro, porque o bairro vai te dar muito consumidor, porque o bairro já tem muito idoso, e você vai conseguir ficar muito conhecido no bairro. E aí, usa o bairro como protótipo, igual o Doutor Consulta usa. Então, pega muita informação, testa muita hipótese no bairro e tal, faz bastante pesquisa com o idoso, e aí quando você já está muito entendido sobre o mercado que você está inserido, a primeira clínica popular que vocês, clientes, estão abrindo, quando vocês tiverem muito entendimento de qual mercado que vocês estão inseridos, como o idoso se comporta, o que ele demanda, vocês expandem essa estratégia de comunicação para outros locais de São Paulo. E aí vocês fazem uma economia de dinheiro, porque no começo você está fazendo algo bem focado, então você está gastando menos dinheiro, e quando você entendeu tudo, sabe qual é o melhor jeito de se comunicar, você faz uma expansão mais bem direcionada e mais eficiente. Então é essa lógica de Lean Startup que a gente usou na estratégia de comunicação que a gente queria passar para vocês. A criação Então agora vamos passo a passo, né? Como que a gente quer tornar a clínica conhecida? Porque hoje em dia ninguém conhece ela vai abrir agora. Então beleza, vamos lá. Algumas estratégias aqui. Nos metrôs a gente pensou e propusemos monitores e posters no trem. Então nos monitores do metrô e nos posters do trem, muita utilização de mídia, porque a gente acredita que isso tem muita sinergia com o nosso público-alvo. De novo, a gente não tirou esses locais e essas estratégias do nada. Isso foi tudo pautado na pesquisa que a gente fez com o nosso público-alvo idoso. E o que ele mais usa, quais são os meios de comunicação que ele mais usa e como ele se comporta no dia a dia. Então, o público popular usa bastante transporte popular, transporte público. Então, metrô e ônibus. Então, no metrô, os monitores e nos postos nos trem. E nos ônibus, bus door e vidro de proteção. Então, é no vidro do ônibus e de proteção e do motorista, e a gente explicou isso na apresentação. Locais com idosos, então fazer um estudo do bairro e comunicar nesses lugares, sabe? Colocar flyers nos locais que vão bastante idosos. Então, lá no bairro da Saúde, tem aquela padaria que vai muito idoso, aquela farmácia, e tentar focar a sua comunicação nesses locais com idosos. Jornal do bairro, então realizar algum anúncio no jornal do bairro, voltando para aquela lógica de ser aquele, entre aspas, inferno do bairro. Relações públicas eu vou deixar para o final, porque é alguma coisa mais complexa. Internet, então, algo sem custo nenhum que deve ser feito. Então, ter um site com agendamento para o idoso. No Facebook, postar em grupos do bairro e de idosos e sobre saúde. Grupo do bairro para ser aquele inferno do bairro. Idosos e grupo de idosos sobre saúde para você propagar a sua lógica e seu posicionamento de saúde, de universalização de saúde para o idoso, de saúde para o idoso, sempre passando essa imagem. E postar no seu Facebook postagem sobre
a clínica, sobre resultados da clínica, sobre saúde do idoso, sempre tentando fazer com que a clínica seja identificada com algo relacionado ao idoso especializado a ele. Então essa que é a lógica. Utilizar a fachada da clínica também como uma estratégia, como um meio de comunicação. Então, apresentar o posicionamento e a diferenciação para o idoso muito clara na fachada da clínica, que a gente viu que a Minuto Med, por exemplo, é uma clínica popular, fazia isso e era muito eficiente, os clientes gostavam bastante, falavam, não, é sensacional, você passa aqui na vitrine, já é bem legal e tal, então isso é uma estratégia boa que a gente colheu do mercado. E o evento de abertura, sabe? Acho que a gente propôs um evento de abertura que tem a palestra sobre saúde do idoso e explicar o modelo de negócio da clínica. Então, convidar as pessoas para esse evento de abertura, para elas conhecerem a clínica, e oferecer atividades atrativas. Então, na primeira semana, atividades que façam as pessoas se relacionarem com a clínica, né? Igual a gente falou anteriormente. E aí, as relações públicas. Por que eu deixei para o final? Porque a gente viu que o idoso usa muito a internet, usa muito a televisão, assim, assiste muita televisão ainda, principalmente o idoso do público-alvo específico. Só que anúncio de televisão é muito, muito caro. E, novamente, trabalhando com a realidade da restrição orçamentária de vocês, não fazia muito sentido pegar muito tempo, gastar muito dinheiro em televisão, porque seria quase todo o orçamento de vocês em televisão. Então, a gente pensou numa estratégia em que vocês consigam sair em matérias de jornal e sair na televisão, propondo essa lógica de universalização da saúde do idoso. Então, usar o networking de vocês, que conhecem médicos e tal, para chegarem em algum desses programas de TV, como da Fátima Bernardes, por exemplo, e arranjar algum espaço para falar sobre o produto de vocês. Então, falar sobre a saúde do idoso e como é importante trabalhar nesse sentido, essa universalização da saúde do idoso, e logo já apresentar o peixe de vocês e se apresentar a clínica de vocês. Então, pensar em alguma estratégia nesse sentido, sem custo, para chegar na televisão. Porque via propaganda e tá muito, muito caro e não seria viável para a realidade do cliente. De novo, agora, tangibilizando um pouco mais como seria essa criação de percepção da marca via divulgação. Primeiro, em 2017, você teria uma linha de metrô e uma estação, uma linha de metrô e 2 estações, e essas estações que tem um asterisco em cima, são estações premium, ou seja, são estações que elas são um pouco mais caras e ela foi levada em consideração na hora de cotar o custo, porque elas têm mais fluxo de pessoas. Normalmente são estações que têm muito mais baldeações e tal. Então, quando tem esse um asterisco, ou o número asterisco, é que é uma estação premium. Então, em 2017, uma linha, uma estação e uma estação premium, e aí tem todos os dados até 2021. E aí você vê que vai aumentando gradativamente, que é aquela lógica de começar focado no bairro e depois expandindo. No ônibus, a mesma coisa. Vidro traseiro e vidro motorista começa com menos, 2017, 2018, depois vai expandindo. E as linhas de ônibus que tem que ter são as linhas de ônibus que passam no metrô da saúde, no bairro da saúde. Então, eu acho que aqui estão os dados de quanto a gente sugere de anúncio para cada veículo por ano. Tem o Jornal do Bairro também, como uma forma de criar uma percepção da marca. Anúncio no jornal, vai abrir uma clínica médica para idoso, tal, isso é bem importante. E flyers no bairro. Acho que no primeiro mês a gente propõe que sejam 12 dias, assumindo 3 dias por semana, em 4 semanas. Então, segunda, quarta e sexta, durante o primeiro mês. 300 flyers sendo distribuídos por dia para 2 pessoas. Então, seriam 600 flyers por dia. E o legal é que, assim, não é para você fazer uma distribuição de flyer para todo mundo conhecer. É você ir naqueles locais específicos de idosos que a gente falou e entregar especificamente para o idoso o seu flyer, para fazer algo personalizado e já criar uma percepção da sua marca para o idoso. E na perpetuidade, a gente acredita que tem que ter 4 dias por mês sendo oferecidos 150 flyers por dia, com o objetivo de falar sobre novidades da clínica. Então vai ter a palestra X, vai ter a palestra tal, o número de acidentes idosos depois do nosso grupo de prevenção de quedas caiu tantos por cento, para novamente ir criando essa noção de adaptabilidade ao idoso e sempre mostrar para ele que a gente está fazendo algo personalizado e que tem eventos para ele. E no evento de abertura, o evento de abertura ser algo muito chamativo, em que se chame, convide os idosos, apresente seu modelo de negócio e eles possam novamente criar uma percepção da marca. Que é esse o objetivo. Eles ainda não conhecem a marca, a gente quer que eles criem uma percepção da marca. Legal, agora a gente está no momento que eles já criaram uma percepção da marca, eles estão com uma expectativa em relação à marca. E aí agora a gente tem que pensar numa estratégia para eles testarem o produto. Não basta eles terem só
uma percepção da marca e uma expectativa, vocês vão testarem o produto. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer eles testarem o produto? 2 semanas de check-up geral grátis agendados. Então o check-up geral grátis não é assim, não, vamos fazer alguma boa ação só. Vamos fazer um jeito deles testarem o produto, então eles se relacionarem com a nossa clínica e um jeito que a gente possa rentabilizar. Então como a gente vai fazer? A gente vai identificar o problema. Então, esses são os seus problemas, a gente fez um check-up geral, esses são os seus problemas, vamos vender a solução. Você quer fazer um tratamento conosco? Aí o cara pagaria pela sessão. Então seria um jeito de você vender o peixe futuro e já fazer ele criar uma percepção com a marca. E conferir acesso às atividades extras no começo da clínica. Então, clube de caminhada e tal, pode ir no começo da clínica, as 2 primeiras semanas, de grátis, para você conhecer, de graça, para você conhecer como funciona o nosso trabalho. Na inauguração, fazer uma palestra sobre saúde de idoso, explicando o modelo de negócio, explicando a importância de eles testarem e já fazer um agendamento desse check-up geral grátis para eles testarem o produto. E na inauguração já fazer uma palestra nos moldes mais ou menos de como seria, para eles entenderem como seria o produto de vocês. E oferecer gratuitamente para sempre, não só no começo. Essas primeiras estratégias são mais direcionadas ao começo da empresa. Alguma coisa, agora eu falo na perpetuidade da empresa, oferecer algum exame rápido e de baixo custo e que seja complementar a outro serviço. Ou seja, você usa ele como isca. Então você fala, você vem aqui, eu faço exame rápido, eu faço esse exame rapidinho que é de graça. Aí o cara vai lá, faz o exame rápido e de graça, ele já testa seu produto, já entra em contato com a clínica, você já consegue colocar ele no seu mailing de contatos e você consegue fazer ele ser complementar a outra coisa. Então, esse exame identificou que você tem X problema e a gente tem a solução. E aí, o que seria legal? A gente põe um exame de baixo custo e que não seria muito oneroso para a clínica oferecer e divulga essa ação através de flyers, no metrô, ônibus e naqueles locais específicos para o idoso, no Facebook, no site, com o objetivo de fazer as pessoas irem para lá e usar isso como isca também, para eles testarem o produto de vocês. E também oferecer perpétuo e gratuitamente a primeira sessão de terapias em grupos, como eu falei, clube de caminhada, prevenção e inquéritos, que eu falei mais acima, a primeira sessão grátis, para o cara poder ir lá testar, ver se gosta ou não, entrar em contato com o seu produto e depois ele vai continuar consumindo. Que é algo bem barato, porque tem bastante gente na terapia em grupo, então o custo do profissional lá está diluído e o cara consegue testar e ver se ele gosta. Acho que entrar em contato com o produto que é muito importante. E aí é legal, agora a gente está no ponto que ele já testou, ele já conhece sua clínica, ele já testou ela, ele já tem um monte de crenças e percepções em relação à marca, agora a gente tem que reforçar essas crenças na cabeça dele e falar quem de fato a gente é como clínica. E aí, para isso, o que a gente acredita que seja um jeito mais eficiente? Fazer telefonemas, então, acompanhamento da saúde dos clientes, demonstrando preocupação e possibilitando novas vendas. Então, liga pro cara, fala, como você tá e tal, é isso, é aquilo, para mostrar uma preocupação muito frequente com ele, fidelizar o cliente e também já poder vender nossos produtos. Eu acho que eu tô com esse problema, tá? Não, vem aqui, a gente dá uma olhada, pode ser isso, pode ser aquilo, conseguir alguma venda também. Pesquisa de opinião com o idoso, então tem 2 pontos aí. Um, que você vai conseguir mais informação para sua clínica, que é aquele modelo de lead, você está sempre coletando dados, e o idoso se sente importante. A gente viu que ele gosta de se sentir importante. Então, eu me sinto especial, eu me sinto ouvido nessa clínica, eles fazem algo especializado para mim, é isso que eu preciso, sabe? Então, acho que isso é importante para reforçar as crenças em relação à clínica. Post no Facebook, site, e-mail marketing, jornal da clínica, o que seria indicadores sobre a saúde do idoso, explicando, o idoso se comporta assim, é isso, é assim sua saúde, informando o idoso sobre as coisas que ele precisa ouvir, e bem direcionado a ele, que é um entretenimento legal, mostrar de novo a crença de, a gente é especializado no idoso, e testemunho de usuário, profissionais na área com relação à clínica, e mostrar dados da clínica também, para mostrar essa importância da clínica na saúde do idoso. E post sobre precificação e o quanto acessível é essa clínica, para você mostrar que é uma clínica de qualidade, que é especializada no idoso a preço popular. Por fim, ele já está com as crenças consolidadas e aprofundadas, e agora você quer que eles sejam, o público seja leal à sua marca. Como que a gente vai assegurar a lealdade?
A gente sugere um sistema de compra, um programa de acumulação de pontos. E esse programa de acumulação de pontos, que seria acumulado dependendo da quantidade de vezes que ele consome o produto, que ele vá à clínica, ele pode ter depois descontos para consultas, descontos na compra de remédio, fazendo alguma parceria com alguma drogaria, sorteio de brindes no fim do ano. Algo que a gente possa atrelar a quantidade de vezes que ele vai à clínica a um benefício que ele tem depois. Trazer esse idoso cada vez mais para perto da clínica. Então, por fim, essa seria a estratégia de comunicação. Só voltando no framework, passando desde não percepção da marca, que é o que ocorre hoje em dia, até ele ser leal à marca, a gente pensou em traçar todas as estratégias. Então, por fim, depois de todo o modelo de negócio estar consolidado, com a curva de valor e aquele ponto de ser híbrido entre doutor consulta e a mais 60, o produto está bem definido, então onde vai ser o produto, onde vai ser a clínica, quais serviços vão oferecer, qual o tamanho do metro quadrado, e todos esses pontos, vai oferecer convênio, se sim, quais e tal. A gente pensou na proposta de valor, baseado no que ele espera, né, quais são as dores dele, tudo que a gente vai entregar de valor para o cliente. Depois, o posicionamento da marca, que é exatamente qual ponto que você vai atacar e martelar na cabeça do seu consumidor. E como você vai chegar até ele, que é a estratégia de comunicação. E agora, por fim, a gente tem o Business Model Canvas, que é uma metodologia que na apresentação vocês gostaram bastante, que é aquela que faz um resumo do seu negócio. Então, eu vou elucidar ela só um pouco aqui, eu acho que tem aqui o link, vocês podem entrar, mas eu vou dar uma revisada em qual é a lógica dela, que eu vou abrir para vocês rapidinho. Que é aquela metodologia que a gente abriu para vocês no site na hora e mostrou que era um resumo do modelo de negócio da empresa. Então, o que a empresa é? Uma compilação, por fim, de dados, assim, que mostra tudo que a empresa funciona. Também. Seguinte. Então, só apresentando, acho que vocês tá claro para vocês como que foi, a gente apresentou junto, mas aqui tem um resumo. Então, tem como que é o seu público-alvo, acho que a gente apresentou isso, vocês podem ler como que são o público-alvo, qual o valor que você quer entregar para ele. Então, todo a parte do laço de confiança e toda aquela proposta de valor, que é aquela frase que a gente mostrou para vocês, como que vai se dar a sua relação com o consumidor. Então, como que vai se dar essa sua relação com o consumidor, de uma relação de proximidade, personalização, adaptabilidade, e quais são os canais que você vai fazer para chegar até o seu consumidor. E nisso você vê como que vai ser as receitas, como suas receitas vão ser geradas. Então, tem aqui os jeitos de gerar receita da sua empresa, e a sua receita vai ser gerada com esse consumidor. Esse consumidor aqui, que você vai entregar essa proposta de valor, com essa relação com o consumidor, e através desses canais. Então, esse é um bom resumo de como a empresa vai gerar receita. E aí, para isso, para gerar todas as receitas, tem umas atividades principais que a empresa precisa fazer, que são... quais são as atividades principais que a empresa vai precisar fazer, que estão todas listadas aqui, e foram alinhadas em reunião também. Quais são os recursos para realizar essas atividades principais, que estão todos aqui também, então os equipamentos que precisam, as pessoas, o capital. Quais são os parceiros que vão contribuir para que essas atividades também sejam realizadas, de custos da empresa, como que a estrutura de custos é compatível com tudo isso que eu falei. Então, isso aqui é um resumo de toda a empresa, que vocês podem ver, é uma metodologia muito utilizada para consolidação, para brainstorm de como é a empresa, e consolidação na cabeça das pessoas de como é a empresa, e acho que é bem intuitiva para vocês e fácil de se usar. Por fim, eu acho que era isso. Toda a parte de marketing foi apresentada para vocês agora, e tem depois toda a parte financeira que vai ser apresentada em outros vídeos separados para não ficar muito denso. Então, toda a parte de marketing e estratégia foi apresentada aqui. Além disso, tem todo aquele material que é toda a documentação daquele relatório escrito da primeira apresentação, e tem os vídeos da parte financeira. Então é isso, gente. Muito obrigado pela compreensão. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro.